Nós vamos para as leituras de hoje. Que se encontram para nós, leitura do primeiro domingo do Advento, Isaías capítulo 2, de 1 ao 5. Como que está aí o Jeremias? Bom, então, estamos usando um lecionário ligeiramente diferente. Tem algo errado, não está certo. Mas vamos lá, Jeremias. Vai me passando aí. Cheguei aqui. Ah, tá. Ok. Descobrimos o que não estava certo, mas agora está tudo certo. Estamos usando a leitura do ano C hoje. Mas só hoje, os outros domingos a gente está no ano A novamente. Jeremias 33, 14 ao 16. Jeremias capítulo 33. Versos 14 ao 16. Vede, chegam dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquela hora, suscitarei a Davi um rebento legítimo, que fará justiça e direito na terra. Naqueles dias se salvará Judá, e em Jerusalém viverão tranquilos e a chamarão assim: Senhor, justiça nossa, Jeová Tzadik. Essa é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Segunda leitura de hoje, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, de 9 a 13. Primeira Tessalonicenses, capítulo 3, versos 9 ao 13. E não é que não tivemos direito. E não é que não tivéssemos direito. Opa, estou indo no segundo, perdão, gente. O primeiro. Que graças podemos dar a Deus por vós, pela alegria que nos proporcionais diante do nosso Deus. Dia e noite pedimos insistentemente para estarmos aí presentes a fim de completar o que falta na vossa fé. Queira Deus, Pai nosso, e o Senhor nosso, Jesus, dar êxito à nossa viagem até vós. E a vós o Senhor conceda crescer e transbordar no amor mútuo e universal, como nós nos amamos. Fortaleça vossos corações para que possais apresentar-vos santos e imaculados a Deus, Pai nosso,
quando o Senhor nosso, Jesus, vier com todos os seus santos. Essa é a palavra do Senhor. Nós damos graças a Deus. Nos coloquemos de pé para proclamar o Salmo e depois, logo em seguida, o Evangelho de hoje. Então será o Salmo 25, certo? Salmo capítulo 25. Nós vamos ler do 4 até o 14. Onde começa assim, porque Salmos tem umas contagens diferentes em algumas Bíblias, né? Mas onde está começando aí, indica-me, Senhor, os teus caminhos. E a antífona de hoje, eu quero que você decore agora. À medida que a gente estiver lendo, eu vou te convidar a dizer ela. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Vamos dizer juntos? A ti, Senhor, elevo a minha alma. Indica-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Encaminha-me com a tua fidelidade. Ensina-me, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Em ti espero o dia todo, por tua bondade, Senhor. Lembra-te, Senhor, que tua compaixão e a tua lealdade são eternas, que meus pecados juvenis, de minhas culpas, deles não te lembres, segundo tua lealdade. Lembra-te de mim. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Bom e reto é o Senhor. Por isso, indica aos pecadores o caminho. Encaminha os humildes com o mandato. Ensina seu caminho aos humildes. As sendas do Senhor são lealdade e fidelidade para os que observam a aliança e os seus preceitos. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Por teu nome, Senhor, perdoa meu delito, por maior que seja. Quem é esse que respeita o Senhor? Ele lhe indicará o caminho a escolher. A felicidade será a sua morada, e a sua descendência possuirá um terreno. O Senhor é íntimo de seus fiéis, e com sua aliança os instrui. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para sempre. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Elevamos a ti, Senhor, o nosso coração. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória
a vós, Senhor. Hoje nós lemos Lucas, capítulo 21, versos 25 ao 36. Lucas 21. Até o 36. A palavra do Senhor, ela veio e habitou entre nós. Louvemos, prestemos bastante atenção ao que diz o Evangelho do Senhor. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra se angustiarão os povos, desconcertados pelo estrondo do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de medo, aguardando o que está para sobrevir ao mundo, pois as potências celestes serão abaladas. Então verão o Filho do Homem, chegando numa nuvem, com grande poder e glória. Quando começar a acontecer tudo isso, erguei-vos e levantai a cabeça, pois se aproxima a vossa libertação. E lhes acrescentou uma parábola. Observai a figueira e as outras árvores. Quando soltam brotos, sabeis com certeza que o verão está próximo. Assim, vós, quando virdes acontecer isso, sabei que se aproxima o reinado de Deus. Eu vos asseguro que essa geração não passará antes que aconteça tudo isso. O céu e a terra passarão, as minhas palavras não passarão. Prestai atenção, que vossa mente não se embote com o vício e a embriaguez e as preocupações desta vida, de modo que aquele dia vos surpreenda de repente, pois cairá como armadilha sobre todos os habitantes da terra. Vigiai a todo o momento, pedindo para poderdes escapar de tudo o que vai acontecer e para vos apresentardes de pé diante do Filho do Homem. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Amém. Quero convidar aqui à frente o pregador de hoje, nosso irmão Vitor. Pode deixar? Certo. Obrigado. Tá. Quero pedir um ore por nós, pastor, então estenda suas mãos para cá, vamos orar por ele. Nosso Deus, muito obrigado pelo Vitor, pelo quanto ele tem dedicado a essa obra do Senhor aqui. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado demais. Abençoa ele para anunciar o Teu Evangelho e nada além disso. Somente a Tua palavra possa sair da boca dele, brotar em nossos corações e florescer. Em nome do Teu Filho Jesus. Nós já nos arrependemos e queremos nos alinhar à Tua palavra. Então somente nos diga qual é. Ensina-nos hoje, Senhor, a vigiar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, meus irmãos. Então, como o Jaime já falou, né, a gente está no Advento. E queria falar um pouquinho sobre o Advento, antes de começar o sermão, propriamente dito, né? O Advento, além da Quaresma, é um dos poucos tempos roxos assim, que a gente tem, né? E essa lógica do tempo roxo é uma lógica penitencial, é uma lógica de introspecção, de uma postura mais meditativa e um pouco mais passiva em algum nível, né? Pensando no Advento, especialmente, a palavra-chave aqui é a palavra esperar, de onde vem, inclusive, esperança. Enfim, esse é um tempo propício para a gente analisar padrões cíclicos, né? Se a gente parar para pensar, hoje é o primeiro dia do ano litúrgico,
mas ao mesmo tempo é o fechamento, né, do ano que acabou de acabar, tipo, ontem. Então, a proposta aqui hoje é a gente analisar um pouco sobre padrões cíclicos assim ao longo da história, ao longo do tempo. E eu queria propor um desafio, né, de a gente fazer uma viagem pela história e de vocês tentarem sacar qual que é o padrão aqui presente. Obrigado, meu irmão. Então, vou iniciar voltando no tempo, há bastante tempo atrás, mais especificamente cerca de 12 mil anos atrás. Nessa época, se você se lembra das aulas de história ou de geografia, estava se encerrando a última era glacial que a gente teve no nosso planeta até então, a última era do gelo. Seres humanos estavam ali tentando entender como que eles podiam lidar com aquela mudança climática assim extrema. Então, o mundo estava derretendo literalmente diante de seus olhos e os animais ali, né, mamutes, preguiças gigantes, toda a megafauna, que era a principal fonte de alimento, estava simplesmente sendo extinta. Você não encontrava mais. Ao mesmo tempo, poxa, ainda não terminou a era do gelo 100%, então não dá para plantar coisas muito bem. E nesse momento, você é um mero homo sapiens ali com a sua tribo vivendo nas cavernas, a situação é desesperadora. Você está vendo gente morrendo de fome, né? Você não encontra mais animais para caçar, você não consegue plantar, você vê pessoas morrendo de frio, porque não tem nem pele para se cobrir, porque os animais todos, enfim, estão acabando, estão morrendo. E é uma situação desesperadora. Assim, você está presenciando diante dos seus olhos uma espécie de fim do mundo ali. E, basicamente, enfim, o tempo passou e muitas pessoas morreram, houveram picos de morte, enfim. Foram tragédias terríveis, cataclismas, mas um remanescente da humanidade sobreviveu. E os tempos foram passando e cerca de 5 mil anos atrás, esse remanescente se relocou ali, por volta de zonas férteis do planeta. Então, o planeta estava um pouco mais quente, e eles começam a se assentar ali em torno dos grandes rios, né? Então, no Egito, surge uma civilização ali, um grande agrupamento de pessoas. Na China, no Vale do Rio Indo, enfim. E, basicamente, com esse agrupamento agora de pessoas, começam as grandes civilizações. E com isso, essas civilizações começam a chegar a patamares nunca antes vistos, assim, né? Começam a desenvolver tecnologias muito inovadoras, assim, muito brilhantes, que levam a feitos assim que impressionam a gente até hoje. Então, vamos dar uma olhada para as pirâmides no Egito, né? Por exemplo, a maior pirâmide do Egito, ela é simplesmente composta de blocos de 2 a 15 toneladas cada, e são 2 milhões desses blocos. A gente olha para isso até hoje e fala, velho, como que fizeram isso? Tipo, que bizarro, assim. Para quem estava vivendo na época, parecia que era o auge da humanidade. Tipo, ninguém nunca ia ultrapassar aquilo ali. Novas tecnologias, impérios que tudo indicava que só cresceriam cada vez mais, e parecia que existia uma fonte inesgotável de poder. Até que algo acontece que intriga os historiadores fortemente até hoje. Quando você está analisando a história, assim, você está estudando sobre essas civilizações e parece que está tudo indo para dar certo e ser mais próspero cada vez mais. E, de repente, num período muito curto de tempo, todas essas civilizações acabam, de uma hora para outra, sem muitas grandes explicações, assim. E, hoje em dia, os historiadores chamam isso do grande colapso da Era do Bronze, né, que, enfim, aconteceram por vários motivos, né, todos ao mesmo tempo. Então, eles acabaram com as reservas minerais que existiam, isso levou a, coincidentemente, né, uma seca generalizada, fome, despreparo para guerras, invasões, e, de repente, todas essas grandes civilizações acabam, assim, de uma hora para outra. Eu fiquei muito enfraquecidas e, enfim. Mas, como o poder nunca fica vazio, nunca deixa vácuo, e apesar dessas civilizações que duraram literalmente milênios, terem sido extinguidas em pouco tempo, logo surgiram outras. Logo, o mapa político foi redesenhado e novas cidades e estados começam a dominar ali os mares e os territórios terrestres. Surge, então, a Síria e Babilônia, máquinas imperiais de, enfim, devorar território e escravizar a gente.
eles atingiram patamares, mais uma vez, nunca antes vistos, com tecnologias nunca antes vistas. Nunca houve, até aquele momento, um império tão grande assim. Vocês conhecem a história, Babilônia e a Síria na Bíblia, né? Esse é o tempo em que os profetas surgem e começam a anunciar sobre o cativeiro que vai existir. Jerusalém, saqueada, queimada. O templo, destruído. O povo, escravizado. Enfim, e enquanto isso, enquanto o povo de Deus sofria, a Babilônia estava no seu auge, no seu período de abundância. O reinado do grande imperador Nabucodonosor, né? E a construção e o auge dos grandes jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tudo parecia estar indo bem. Claro, não para os judeus, não para os povos escravizados, mas para esses, enfim, só restava a lamentação. Jeremias, possivelmente, né, no livro de Lamentações, fala como está solitária a cidade, outrora tão cheia de gente, tornou-se como viúva, a grande entre as nações. A princesa das províncias agora tornou-se escrava. Desfalecem-me os olhos de tanto chorar, e as minhas entranhas se perturbam, porque o menino e a criança desmaiam na rua da cidade. Cessou a alegria do nosso coração e converteu-se a nossa dança em luto. Enfim, por isso se escurecem os nossos olhos. Veja, Babilônia em seu auge. Parecia que nunca ia ter fim, que não ia acabar. Mas, de repente, o tempo passa e as folhas dos jardins murcham e caiu a grande Babilônia. Ela foi destruída por outro império, que na época talvez pudesse ser visto como a Babilônia Júnior, né, os persas. Eles vencem a guerra contra a grandiosa Babilônia. Então, provavelmente, eles são absurdamente poderosos e vão se consolidar como um grande império para sempre, né? Não foi o que aconteceu. Logo surgiu um jovem chamado Alexandre o Grande, que, enfim, com pouco menos assim, de 30 anos de idade, conquistou a maior parte do mundo, criou mais um império de tamanhos nunca antes vistos, instaurou tecnologias nunca antes vistas, enfim, criou um império assim, do Egito até a Índia. Veja, ele construiu bibliotecas, incutiu na civilização o modo grego de pensar, disseminou aos 4 ventos as ideias dos seus admirados filósofos, Sócrates, Platão, e seu professor pessoal na época, Aristóteles. O mundo parecia entrar numa nova fase. Era uma fase que deixava a mitologia de lado e agora era o campo da filosofia, da razão, da lógica. Tudo parecia muito certo. Não tinha por que acabar. Em seu auge, Alexandre morre. Seu reino, repartido para vários generais, e nenhum deu conta do recado de continuar com um império tão grande. Logo, eles são conquistados pelo Império Romano. Veja, talvez aqui você já começou a sacar um padrão cíclico acontecendo. Se você ainda não sacou, vou dar mais uma última chance. Vamos lá. Império Romano surge e se torna o maior império visto até então. Novas tecnologias, o império devastador, certo? Agora a gente pensa, agora vai. Roma seria diferente, né? Em seu auge, por exemplo, Roma chegou a ocupar 3 continentes ao mesmo tempo. 6 trilhões e 500 bilhões de metros quadrados. Assim, poderio militar, não tem nem o que falar. Começou na Itália, logo conquistou cidades da Grécia, ilhas do Mediterrâneo, desceu no sul, para o continente africano, criou colônias, foi para o norte, até a Inglaterra, depois foi para a Palestina, enfim. Não tinha quem desafiasse, quem ameaçasse Roma, não existia adversário à altura. Veja, tinha até umas histórias curiosas. Por exemplo, ocasionalmente, eles tinham que lidar com problemas ali no território que eles conquistavam. Por exemplo, uma vez, um certo carpinteiro religioso ali da Palestina foi morto por Roma, e os seguidores desse cara literalmente afirmavam que esse cara estava vivo. E esse cara, apesar de ser judeu, tinha profetizado, curiosamente, que o templo dos judeus seriam destruídos em ainda uma geração. O que, coincidentemente, claro, aconteceu. Veja, e o motivo que esses seguidores continuavam ali, continuando falando que esse cara estava vivo, era mais bizarro ainda. Falavam que ele, além de ter sido morto e tudo isso, ele era um rei até mesmo acima de César, o imperador. Veja só. Enfim.
Mas não era um grande problema. Roma lidava com eles. E não tinha nada que realmente ameaçasse Roma. Até que Roma caiu. Chega num período de paz, aparentemente, e do nada, assim, começa a ser conquistado por povos muito mais fracos e se enfraquece e, opa, caiu. Então, veja, aqui a gente consegue perceber um padrão. Padrão de, no primeiro momento, uou, criamos um império, uma civilização, chegamos a níveis tecnológicos nunca vistos antes, temos um nível de poder sem precedentes, criamos o maior império que já existiu até então, maravilhamento, ilusão de estabilidade, de conforto, alienação. E com o tempo, impérios ascendem, impérios caem. As pessoas se acostumam com o conforto e com a estabilidade, e quando menos esperam, acaba. O ciclo se segue. E essa queda, especificamente, geralmente é muito dolorosa e muito inesperada. Toda a glória conquistada até o momento, vã. Todo conforto, temporário. Sobretudo, ilusório. Toda a estabilidade, passageira. Mas, Vitor, tá bom. Você deu sua aulinha de história aí. O que é que isso tem a ver com a palavra de hoje? Veja, meu irmão, vamos dar um salto aqui, então, para o tempo presente. Porque a gente viu que, então, esses ciclos continuam em maior e menor escala, enfim. Chega no tempo moderno. Revolução industrial, desenvolvimento tecnológico, aumento de globalização. Veja, a tecnologia, mais uma vez, estava em patamares nunca antes vistos. Estamos hoje num império maior do que todos que já existiram. Claro, a gente não se vê como um império, né, porque não é na mesma lógica exatamente que antigamente, mas, enfim, para todos os fins, é uma lógica bem parecida, em muitos aspectos. A questão é, se você para pensar sobre o assunto, você começa a perceber que tudo que se desenvolveu desde então, desde o advento da modernidade, revolução industrial, advento do capitalismo, começa, atualmente, a dar uns sinais um pouco complicados. Veja, independente da posição política que você tiver, ou social, você vê esses sinais. Você não tem dúvida que, em breve, as coisas estão para mudar de um jeito que a gente não tem muita certeza sobre como vai ser. Ninguém tem muita dúvida que a gente está para ter uma crise ecológica assim, latente. Não sabemos como vai ser isso. A gente olha para os próximos anos e décadas, a gente está vendo, sabe, pessoas se preparando para colonizar Marte e para outros planetas, para talvez fugir dessa crise climática, né? Claro, os nobres, os poderosos, as elites. A gente olha para o advento agora das inteligências artificiais recém-nascidas. E a gente olha e fala, cara, isso aqui vai mudar o jogo assim fortemente nos próximos anos, sem dúvida. A gente olha para a academia, para as universidades, e já há um consenso hoje de a gente usar uma linguagem socioeconômica de que estamos no capitalismo tardio, que o capitalismo está respirando já por máquinas e que em breve há uma nova realocação aí nos sistemas. A gente não sabe se para melhor ou para pior o que vem, mas tudo indica que, grandes mudanças desconfortáveis estão para acontecer, muito em breve. Veja, os tempos de colapso e crise são sempre terríveis e dolorosos para todos. E, apesar de ser sempre sofrido para todos, inclusive para os cristãos, o cristão ele precisa ter uma leitura diferente desses acontecimentos. Veja, o cristão ele não está ali como na sociedade, na civilização, no império, enfim, como parte daquela lógica. O cristão se reconhece como um peregrino, apenas isso. Apenas um discípulo em missão, que tem o mundo como cenário no qual está inserido e no qual essa missão vai se desenvolver, mas, em última instância, é isso. Ele é um peregrino em missão. O cristão olha para a civilização, para os impérios que ascendem e caem, ele sabe que tudo aquilo ali vai acabar, vai perecer, vai passar uma hora ou outra. O cristão sabe que impérios ascendem, caem, que sempre foi assim. Mas não necessariamente que sempre vai ser assim. O cristão sabe que não há esperança nos impérios desse mundo e que todos estão fadados a caírem e serem substituídos por outros. O cristão sabe que toda permanência que não é em Deus é ilusória. Veja, todos nós aqui, meus irmãos, temos ideologias, conjuntos de ideias de como que a gente pode fazer para melhorar o mundo em algum nível.
Talvez você seja conservador, talvez liberal, talvez marxista, talvez social-democrata, trabalhista, talvez de centro, ou talvez você tenha uma posição assim, possivelmente a mais perigosa de todas, que é achar que não tem nenhuma ideologia te influenciando. E talvez seja mais perigoso porque, acredite, você tem. E se você não sabe qual está te influenciando, é muito mais perigoso. Você não entende muito bem quais forças estão te movendo. Enfim, seja qual for a sua posição, não confie na sua ideologia. Em última instância, não deposite sua esperança nela. Veja, ela é provisória. E ainda que conquiste algo, vai ser passageiro, vai passar, vai terminar. Temos um Deus que não pode ser encapsulado em nenhuma ideologia. Seja qual for a ideologia, não confia nela, não deposita nela sua confiança. Não tenha sua confiança última em política nem em mudanças sociais. São coisas importantes, mas não deposite sua confiança última nelas. Não se apegue mais às coisas desse tempo, porque antes que a gente espere, elas vão acabar. E essa perda vai ser dolorosa. Veja, só existe um reino que vai durar para sempre, meu irmão. E ele não vai chegar aqui por meio de mudanças sociais ou políticas. Os despreparados e confusos judeus, no tempo de Jesus, pensavam isso. Alguns estavam ali coadunando com o Império Romano, outros estavam ali lutando ativamente para derrubar o Império Romano e fazer uma revolução. Por eles estarem tão engajados assim, com essas ideologias, tão comprometidos, ocasionalmente chegou Deus encarnado diante deles, o Messias esperado, e eles sequer perceberam, porque ele não parecia nada com o que eles estavam esperando. Outros estavam ali se alienando, comendo e bebendo, porque amanhã morreremos, né? Carpe diem. Também não viram que o Messias tinha chegado propondo um estilo de vida muito melhor, prazeres muito maiores. Preferiram ser muito menos felizes em prol de prazeres muito menores, porque não queriam abrir mão daquilo, estavam alienados. Enfim, seu chamado aqui é ser meramente um servo de Jesus, cumprindo a missão que te foi encarregada, até segunda ordem. Não se esqueça disso, meu irmão. Seu chamado não é para ser nenhum salvador, nenhum herói. Nós já temos um salvador, já temos um herói. Nenhuma ideologia vai salvar o mundo e, ocasionalmente, todas passarão. Enfim. Terceiro ponto. Um novo cataclisma, um novo apocalipse, não sei se em maior ou menor escala, possivelmente está próximo, meu irmão. Será desesperador, como sempre é, para a maior parte das pessoas. Se você estiver lá, lembre-se das promessas de Deus. Se lembre das muitas vezes que a humanidade passou por isso e que Deus esteve com ela, foi fiel e cumpriu suas promessas. Hoje, a gente está aqui no Ocidente, confortável. Quando a gente tem contato com alguma coisa, alguma crise grande, é do sofá da nossa casa, vendo um jornal ou a nossa Netflix, né? Estando ali alienado, rolando nossos TikToks, nossos Reels, nossos YouTube Shorts. E logo isso vai se tornar uma realidade que não é tão distante assim, por meio de uma tela. Veja, nossos irmãos do continente africano e asiático já passam por crises muito grandes que a gente, no conforto dos nossos sofás, não espera que vai acontecer com a gente. Quando menos espera, vai acontecer. Enfim, quando chegar essas dores, permaneça fiel, meus irmãos. Você está ciente de como que o império do nosso tempo, por meio, como sempre, das suas tecnologias, tem sutilmente e discretamente tentado tirar você da sua missão, roubando sua fidelidade exclusiva a Cristo? Porque, veja, o problema para o império não é você ser fiel a Cristo, é você ser fiel só a Cristo. Veja, vamos olhar para as redes sociais, por exemplo. Você tem notado sobre como que o algoritmo, por meio das polêmicas e polarizações, para te deixar sempre engajado ali, sempre com os nervos à flor da pele, né, te colocado num estado de raiva, descontentamento, tem te levado a, muitas vezes, cumprir os mandamentos de amar a Deus acima de tudo e seu próximo como a si mesmo? Você tem notado como que o grande império do nosso tempo tem feito você perder horas e horas perseguindo prazeres vazios, ou dedicando seu tempo a coisas fúteis, simplesmente porque isso faz com que o império se beneficie, ganhe dinheiro ou poder às suas custas? Você tem percebido como que o algoritmo tem tentado o tempo inteiro te engajar em polêmicas, jogando irmãos em Cristo contra irmãos em Cristo? Veja, meus irmãos, a gente está terminando esse ano,
civil, né? E ano que vem é tempo de eleições. Seja alerta. O algoritmo, o império, ele quer te jogar irmãos contra irmãos. Ele quer criar divisões. E o que nos une é muito maior do que o que tem o potencial de nos dividir. O cristão, ele não pode ser ingênuo. Ele tem que estar alerta para não estar num estado de alienação. Não se esqueça, acima de tudo, você é um discípulo, um servo do rei, está em missão. Nós não temos o direito de nos dar o luxo de nos esquecermos que somos discípulos em missão. Nosso lar não é aqui. O evangelho de hoje, lido, é sobre isso. Enfim, Cristo cuidou do seu povo em meio aos cataclismas. Veja, os primeiros impérios. Sim, há 5.000 anos atrás, surgiram grandes civilizações e impérios. Mas lembre-se, nessa mesma época, Deus, do seio de um dos maiores desses impérios, chamou Abraão. Sim, o colapso na Era do Bronze aconteceu. Foi desesperador para quem estava lá. Mas, próximo a esse tempo, Deus tirou seu povo do Egito, uma dessas grandes civilizações que foram grandemente abaladas. Pensa, se o povo tivesse escravo no tempo em que tudo isso chegasse ali no Egito, quem que seria que morreria primeiro? É claro, os escravos. Mas Deus cuida do seu povo e é fiel às suas promessas. Sim, depois do colapso da Era do Bronze, novos impérios ascenderam e o reino de Israel e Judá foram levados como escravos pelos próximos impérios. Mas, ao mesmo tempo, os profetas que anunciaram e choraram a morte de Jerusalém também profetizaram sobre a queda da Babilônia. E, mais do que isso, profetizaram sobre a vinda futura de um Messias que traria um reino que não teria fim. Sim, houveram 400 anos após essas profecias em que nada parecia se encaminhar para acontecer. Os famosos 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. O povo ficava, Senhor, cadê? Será que dá para confiar mesmo na palavra desses profetas? Quando menos esperavam, o Messias veio, e muitos não estavam preparados. Seja devido à alienação ou devido às expectativas de instauração do reino de Deus por meio de revoluções, mudanças políticas drásticas, muitos acabaram não reconhecendo quem era de fato o Messias, que estava ali diante dos olhos deles. Se iludindo por causa de causas passageiras, depositando um apego e expectativas muito grandes em cima delas, perderam que Deus encarnado estava ali, na frente deles, com o único reino que não seria passageiro, que jamais teria fim. Sim, o Império Romano destruiu o Templo de Jerusalém no ano 70 e deixou a cidade em ruínas. Mas aqueles que estavam atentos ao que o nosso Senhor havia pronunciado aqui no Evangelho de hoje, já sabiam e já estavam preparados para isso. Vale a pena, eu acho que, reler alguns versículos anteriores aqui ao texto que foi lido. Lucas 21 fala assim: Ora, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficais sabendo que sua desolação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Os que estiverem na cidade, afastem-se delas. E os que estiverem fora da cidade, nela nem entrem. De fato, esses dias serão terríveis. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se complete o tempo marcado para eles. Veja, meus irmãos, nosso Senhor deixou seu povo em alerta naquele tempo. Sim, a partir da queda do templo, e até mesmo antes, o Império Romano perseguia, torturava e matava aqueles que decidiram se comprometer, serem fiéis ao reino de Deus, e depositar sua confiança única e exclusivamente em Cristo. Mas isso era nada menos do que o esperado. Nosso Senhor já nos havia alertado quanto a isso. A partir disso, miraculosamente, quanto mais cristãos eram mortos, mais cristãos surgiam. Ao invés de as pessoas verem os suplícios dos cristãos, que os cristãos estavam recebendo, e querendo distância do movimento, por algum motivo, quanto mais os cristãos apanhavam, mais pessoas se atraíam para o movimento. Sim, é bem possível, e bastante provável, que muito em breve, nas próximas décadas, nós experimentemos um novo evento desses. Mudanças bruscas e grandes crises podem estar prestes a acontecer.
Mas se lembre, Deus é fiel ao seu povo, meu irmão. Não se desespere. Deposite nele a sua esperança. Aguenta firme e não solta a mão dele. Fica atento, vigia e ora sem cessar. Não ceda às tentações da Babilônia, que são sempre de aliviar a dor, né, do jeito mais rápido e fácil possível, porém deixando nosso Senhor de lado. Como nosso bispo gosta sempre de nos lembrar, não se esqueça de que a promessa sempre foi de que, se tudo desse certo, no final, essa cruz que nós carregamos em nosso peito deixaria de ser um mero símbolo e se tornaria uma cruz literal, onde nós seríamos pregados. A promessa sempre foi essa. Nosso final feliz é uma vida fiel e uma morte fiel pregados numa cruz. Enfim, caminhando para o final, gostaria de reler aqui os últimos versos do Evangelho de hoje. Versos 34 a 36 falam assim: Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados por causa dos excessos, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois cairá como uma armadilha sobre todos os que habitam a face da terra. Ficai, porém, sobre aviso, e orai a todo momento, a fim de conseguir escapar de tudo o que deve acontecer e ficar de pé diante do Filho do Homem. Veja, muitas vezes esses textos são muito confusos assim para a gente. Afinal de contas, Jesus estava falando sobre o passado ou sobre o futuro? Porque, está aqui uma profecia de que o templo iria cair. E caiu. Logo na época de Jesus, não passou uma geração. Ao mesmo tempo, tem profecias aqui juntos que falam sobre a vinda do Filho do Homem, a volta de Jesus. Estamos aqui até agora e cadê? E a gente sabe. Beleza, a gente tem a teologia do já e ainda não. Mas sobre essas profecias especialmente, elas são sobre o passado ou sobre o futuro? E aqui entra uma questão muito interessante, meus irmãos, de como geralmente profecias bíblicas funcionam. Elas não são nem sobre o passado, nem sobre o futuro. Elas são sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Não é um ou outro. São todos os tempos ao mesmo tempo. Então, veja, como assim? Vamos pensar aqui no que o Novo Testamento fala sobre que a criação geme como em dores de parto. Como que funciona quando uma mulher está prestes a dar à luz? Ela começa a ter contrações, dores. E essas dores, elas aumentam a frequência cada vez mais, e mais, e mais, e mais, até que, enfim, a criança nasce. Veja, esse monte de colapsos que aconteceram já e que foram narrados aqui ao longo do sermão, né? Veja, o melhor jeito de ler eles são como dores de parto, como contrações. A humanidade passa por contrações e colapsos, e aí, beleza, não foi dessa vez, mas logo vem outra contração, em colapso, e começa cada vez mais, e com mais intensidade, com mais força. E a gente sabe que uma hora terá a contração final em que a nova criação nasce, de fato. É muito interessante quando você passa a entender as profecias bíblicas assim, porque a Bíblia está repleta de profecias, como Joel, por exemplo, que, poxa, isso aqui é sobre o tempo de Joel? Também faz sentido ou sobre o futuro? Sim, sobre os dois. Isaías 53, isso aqui é sobre o reino de Israel naquele tempo da Babilônia ou sobre o Senhor, sobre Jesus? Sim, os dois. Durante muitas gerações, as pessoas passaram por pequenas Babilônias, né? Então, pensa no fim, e pequenos cataclismas, assim, que na época não pareciam tão pequenos assim, parecia que o mundo estava, pela última vez, acabando. Pensa no final da Idade Média, né? O tanto de coisa ali, a peste, enfim, não foi daquela vez. Pensa no século passado, né? Hitler, né? Tinha tudo para ser o anticristo, e a Segunda Guerra Mundial, e a Guerra Fria, né? Dava para acabar com o mundo apertando um botão, bombas atômicas. Não foi daquela vez, mas sempre parece, sempre há essas contrações, e a gente não sabe quando vai ser a última, mas a gente sabe que uma hora ela vem. E a gente tem que ficar atentos aos sinais, como o nosso Senhor coloca aqui. Enfim, meus irmãos, encerro aqui lendo, por uma última vez, os textos de Jeremias e Colossenses, que foram lidos aqui, né? Jeremias 33, versos 14 e 16, falam o seguinte: Dias virão, oráculo do Senhor, quando cumprirei as promessas que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias,
Naquele tempo, farei brotar de Davi um rebento dado à justiça, que plantará na terra o direito e a justiça. Nesses dias, Judá estará salvo, Jerusalém morará confiante, e o nome que lhe darão será Senhor, nossa justiça. Veja, meus irmãos, o Senhor vem. Ele vem uma última vez. A gente não sabe quando, o dia e nem a hora, mas em breve ele vem. O texto de Tessalonicenses complementa esse, com Paulo nos dizendo o seguinte: quanto a vós, o Senhor vos faça crescer abundantemente no amor de uns para com os outros e para com todos, à semelhança do nosso amor para convosco. Que Ele confirme os vossos corações irrepreensíveis em santidade diante de Deus, nosso Pai, por ocasião da vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Enfim, irmãos, nós vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus que progridais no modo de proceder para agradar a Deus. Vós o aprendeste de nós, e já procedeis assim. Continuai progredindo cada vez mais. Sabeis quais são as instruções que vos temos dado da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, meus irmãos. Amém.